Boa tarde, sejam bem-vindos ao Setting Terapêutico. Nesse vídeo, eu converso novamente com a médica pediatra, a doutora Cláudia Lobo César. A doutora Cláudia, ela é pediatra há 33 anos, especialista em alergia e imunologia e também especialista em homeopatia. Doutora Cláudia, mais uma vez, bem-vinda aqui no SET. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, Raquel, e é um prazer estar aqui com você, falando de um assunto que muitas vezes é até o nosso dia a dia vai ser muito importante para a conscientização de todos os pais principalmente. E bom dia a todos, boa tarde, acho que, né, a todos que estão nos ouvindo. Bom, nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho, né, doutora, sobre a violência psicológica e emocional, e eu já gostaria de perguntar à doutora Cláudia como que nós podemos reconhecer esse tipo de violência? Raquel, a violência emocional, na verdade, é um padrão de palavras, gestos, olhares, cujo objetivo é desqualificar, denegrir, humilhar ou intimidar a criança ou adolescente. São exemplos, xingamentos constantes, gritos constantes com aquela criança, cobranças excessivas, que muitas vezes ultrapassam o limite daquela criança de realizar alguma coisa, falsas acusações, perseguições, desautorizações das decisões pessoais, como a vestimenta, as amizades. Muitas vezes a mãe não quer aquela amizade simplesmente porque não foi com a cara daquela criança, porque às vezes existem casos que a gente se preocupa mesmo com determinadas amizades, mas às vezes não é essa a questão, né? Então não deixa a criança escolher as amizades, os horários de estudo, que muitas vezes pode ser combinado entre pais e filhos, mas às vezes eles regem uma autoridade muito grande com relação a isso. Chantagens, depreciações, ameaças frequentes. Na verdade, os pais, eles fazem verdadeiros ataques à autoestima da criança e de forma repetitiva. Convencem a criança, muitas vezes, de que ela é a pior, ela não é querida, ela não é amada, ela é burra, ela é feia, mais gorda, e ela se caracteriza, muitas vezes essa violência emocional, ela também se caracteriza por rejeitar, e aí ela está muito ligada com a violência por negligência que nós já comentamos. Não reconhecendo as necessidades básicas da criança. O isolamento, muitas vezes ela isola aquela criança de experiências sociais normais para a faixa etária, e de fazer amizades. A criança começa a acreditar que ela é única no mundo, que ela é sozinha, aquelas situações de aterrorizar a criança, criando climas de medo, de terror. Então, são exemplos, por exemplo, a criança que vai mal na escola. Olha, se você não tirar nota 10, muitas vezes não precisa tirar nota 10, um 7, 8 já tá bom, né, Raquel? Se você não tirar nota 10, não vamos mais para Disney, uma viagem que já estava comprada, né? Então, e existem formas de falar, olha, se você não me ajudar a arrumar mesa, coisa simples, né? Você não vai brincar, né? E enquanto poderia, ô filho, me ajuda a arrumar mesa, minha filha, me ajuda a arrumar mesa, a mamãe está tão cansada, depois a gente vai brincar, vai fazer alguma coisa, né? Filha, vamos tentar melhorar no estudo, é para o seu próprio bem, depois nós vamos viajar com mais tranquilidade. Então, são formas de falar, entendeu, Raquel? E muitas vezes depende de quem está recebendo também. Existem crianças que não estão nem aí, a mãe briga, tudo, mas para elas tudo bem. Mas existem crianças muito sensíveis, que elas ficam muito magoadas, chateadas, e aquilo não cai bem, aquilo acaba para ela sendo uma violência psicológica e levando a consequências tardias, mais tarde. Doutora Cláudia, é interessante ouvir a sua explicação, né, sobre a violência psicológica entre as crianças, porque dentro da psicologia nós também sabemos que mães narcisistas costumam ter esse tipo de tratamento com seus filhos.
Então, as mães narcisistas, elas impõem uma disciplina dura, onde nada é suficiente. A mãe narcisista começa a anular os sentimentos dos filhos desde muito cedo, com críticas e indiferença. Se preocupa mais em como os filhos são percebidos pelos outros do que com as suas necessidades, emoções, sentimentos. Então, aquela mãe que quer passar para quem está fora de casa uma certa perfeição, mas dentro do lar ela é bem diferente daquilo que ela se apresenta socialmente. E os filhos começam a notar essas incoerências por parte da mãe, né? Essas mães também, elas têm uma tendência a provocar alguma competição entre os filhos, comparar os irmãos, né? Trata às vezes diferente um irmão do outro. Isso também vai deixando bastante tristeza no coração das crianças, sofrimento, né? E, especialmente em relação às meninas, doutora Cláudia, o que acontece? A mãe narcisista, ela vê na criança um certo espelho, né? Ela quer que essa criança se torne, de repente, aquilo que ela gostaria de ser, ou que conquiste certas coisas que ela não foi capaz de conquistar. Então, há aí uns sentimentos bem contraditórios, porque depois também, quando essa menina entra na fase da adolescência e, né, nessa fase assim da juventude, a mãe pode também sentir inveja dessa fase na vida da filha, né? Porque ela se sente sempre, ela sente uma competição ali. Então, é aquela mãe que tenta minar, né, os relacionamentos da filha, que tenta também controlar de uma maneira demasiada a vida social dessa filha. E o que acontece também? Futuramente, depois essa mulher, ela vai ter sentimentos que se tornam tóxicos, porque essas filhas acabam acreditando que não são dignas de serem amadas. Então, são filhas que podem entrar em relacionamentos codependentes, relações disfuncionais, entendeu? Porque ela carrega aquela crença de que ela é nunca boa o suficiente, ela vem de um lar disfuncional, onde o ambiente é muito caótico, então ela está, de certa maneira, acostumada com algum grau de sofrimento. Então, quando elas encontram, às vezes, um par amoroso com várias características, né, que seriam destrutivas, essa mulher, ela não se afasta, porque esses sinais são comuns para essa mulher. Isso. Então, a gente está aqui descrevendo que essas relações na infância, elas realmente influenciam depois na vida adulta dessas crianças, né, doutora Cláudia? Então, por isso que a gente está tentando aqui descrever que são realmente, às vezes, a forma de educar, né? Passa despercebido aí essa violência psicológica, mas o vídeo que a gente está fazendo é justamente para alertar sobre essas diferenças, né, doutora? Sim, e conscientizar mesmo, porque é o nosso dia a dia, Raquel. E é muito importante as mães estarem ouvindo e conseguir mudar, né? Conseguir mudar a sua fala com a criança, com o adolescente. Não é verdade? Eu acho isso muito importante. Eu queria ter tido essa oportunidade quando eu estava criando a minha filha, né? Então, muito legal, muito bem colocado. Doutora Cláudia, eu também queria aproveitar e perguntar para você como que a gente pode falar do diagnóstico e desculpa, como que a gente pode falar do diagnóstico e da incidência desse tipo de violência aí no consultório pediátrico, doutora? Então, eu acho que a incidência, na verdade, é muito maior do que a gente imagina. É porque a violência psicológica ela é de difícil diagnóstico, porque ela ainda é muito pouco falada, pois segue protegida entre quatro paredes, ela segue protegida dentro dos lares, Raquel. Além disso, a pior violência é aquela que não aparece, né? Aquela implícita, escondida, traiçoeira, com a qual a criança ela não consegue se defender, né? Ela não tem como se defender. Os dados da Unicef de 2014, eles demonstraram que 60% das crianças e dos adolescentes sofrem de disciplina violenta, de uma educação violenta com agressões físicas e psicológicas seguras. E isso é meio que cultural mesmo, né, Raquel?
Uhum. Então, a incidência é maior do que a gente imagina, talvez até a maior de todas as outras violências. Aproveitando, doutora, a sua fala, quais são os perigos da violência emocional, então, e psicológica? Bom, uma coisa que eu vou colocar aqui, que né, eu comecei a ler vários artigos, e isso nem eu sabia, Raquel. Os pacientes Uhum. que hoje sofrem de depressão e que sofreram violência emocional ou psicológica no passado, muitas vezes eles pouco respondem ou não respondem às medicações antidepressivas. A violência emocional, ela pode, e geralmente ela leva a danos cerebrais, aumentando em muito a incidência de transtornos mentais nessas crianças e adolescentes. Existem estudos, inclusive, que mostram que a violência psicológica, ela leva a maiores danos cerebrais do que a própria violência física, né? A violência, na verdade, Raquel, ela pode ser ensinada pelo que chamamos de neurônios espelhos. Então, que Uhum. reproduzem o mesmo estímulo que vemos e ouvimos a nível cerebral. Então, ela, com isso, ela pode passar de geração a geração, de pai para filho, né? Então, Uhum. os danos, muitas vezes, então, eles acabam sendo irreversíveis. Doutora, então, o que é que pode causar, né? E quais as consequências da violência emocional e psicológica? Então, a violência A violência emocional, ela está muito próxima às causas da negligência, da violência por negligência, como nós havíamos conversado no passado, tá? Então, alguns Uhum. estudos afirmam que a violência psicológica, como eu já falei, causa mais danos. Então, possíveis Uhum. consequências na criança são a incapacidade de aprender, então diminui muito o poder de aprendizado, o poder cognitivo daquela criança, isso indo prejudicá-la profissionalmente, incapacidade de construir e manter satisfatória relação interpessoal. Então, a criança não vai se socializar como deveria. E é muito triste essa falta, esse não conseguir a socialização hoje em dia. Vai se sentir só, a criança vai se isolar. Incapacidade o comportamento e sentimentos, a criança apresenta comportamentos e sentimentos inapropriados para circunstâncias normais. Um exemplo aqui, por exemplo, uma criança que ela pede para brincar com uma criança. Olha, vamos brincar hoje? E a criança, ela fala, não, olha, hoje eu não posso porque hoje eu tenho que brincar, hoje eu tenho que sair com a minha mãe, hoje eu tenho um compromisso com a minha mãe. Aí aquela criança já vai achar que é porque a menininha, a amiga não gosta dela, quer se afastar dela, não quer mais amizade com ela, entendeu? Então, por pouco, às vezes, um discurso que é normal e ela toma aquilo como uma coisa muito negativa para ela, né? Muitas vezes a criança vai apresentar um humor infeliz, depressivo, e uma tendência muito grande nas crianças que sofrem violência psicológica é apresentar sintomas psicossomáticos. E muitas vezes as mães ficam preocupadas com os sintomas, e aqueles sintomas, na verdade, não são orgânicos, são porque ela está sofrendo um determinado transtorno psicológico. Por exemplo, a obesidade, o bullying, a anorexia nervosa, são exemplos também de violência psicológica. E como a gente Uhum. sabe, muitas vezes a violência psicológica ela não é só em casa, ela acontece nas instituições onde a criança está, né, onde ela frequenta, como nas escolas, por exemplo. Se uma criança sofre bullying, por exemplo, ela recebe um apelido de gorda, de búfalo, muitas vezes ela nem é tão obesa assim, ela apenas está sobrepeso, ela vai se identificar com aquilo, e ela vai se identificar com uma pessoa obesa. E ela Uhum. vai começar a comer e realmente ela vai se tornar uma obesa. Ou então, ela, ao contrário, por ela estar sendo taxada de gordinha, vamos dizer assim, eu até falo para os pais, não chame sua filha de gorducha, gordinha, né? Porque às vezes chama no sentido carinhoso, mas às Uhum. vezes ela vai realmente achar que ela está gordinha e ela vai parar de comer, simplesmente ela vai parar de comer. E isso pode levá-la a uma anorexia nervosa.
E fora os transtornos da personalidade, os transtornos de comportamento, agressividade que essa criança vai apresentar na escola, ela mesma vai provocar bullying devido a essa agressão que ela sofreu. Então, são várias as consequências, inclusive a automutilação e até o suicídio. Uhum. Doutora, eu vou só acrescentar aqui, vou citar 2 estudos para a gente conseguir mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que a violência psicológica, ela pode deixar marcas e ela pode deixar um impacto maior até do que a violência física, né? Que é o Exatamente. vídeo que a Os gente vai estudos mostram fazer isso. já já. Então, eu queria citar aqui um estudo brasileiro, um estudo nosso, que é um estudo feito pelo professor Diogo Lara, da Faculdade de Biociências da PUC, do Rio Grande do Sul. E esse estudo contou com a participação de 10.800 pessoas de todo o Brasil, e o estudo relacionou traumas de infância e personalidade. E o resultado foi forte. O resultado mostrou que pessoas que sofreram abuso emocional grave apresentam quase 20% mais chances de cometer tentativa de suicídio. Mais de 50% delas relataram ter sofrido abuso emocional na infância. Então, o que chama atenção é que quanto mais traumas a pessoa tem, piores são os traços que apresenta relacionados à ansiedade, atenção, foco, capacidade de resolver problemas, maturidade, raiva, estabilidade emocional, entre outros. Só reforçando tudo que a doutora Cláudia já disse anteriormente aqui no vídeo. E também eu quero citar um outro estudo, na verdade, um relatório da Associação Americana de Psicologia, que mostrou o resultado de uma pesquisa feita com 5.000 crianças. E o relatório mostrou que aquelas crianças que sofreram abusos emocionais apresentavam o mesmo grau, e em alguns casos até maior, de problemas enfrentados por crianças vítimas de abusos físicos. Então, depressão, problemas de autoestima, ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático e suicídio estavam entre as características dessas crianças pesquisadas. Além disso, o abuso no uso de drogas, dificuldades de convívio social também foram observados. Então, a violência psicológica, né, a violência emocional, realmente é algo que é preciso, sim, ser relevado e ser conversado entre os profissionais, levar essa informação para a sociedade. E então, aquela história, né, doutora Cláudia, que as palavras que a gente lança em casa são como folhas que o vento leva, não é bem assim quando a gente vai perceber o impacto da violência psicológica. E eu vou só citar aqui um textozinho que eu encontrei aqui na internet, que fala o seguinte: há 4 coisas que não voltam atrás: a pedra depois de solta da mão, a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. Muito bem colocado, Raquel, é bem isso. Muito verdade, é isso mesmo. Muito importante a gente começar a ouvir o que a gente fala, a prestar atenção nos nossos gestos e nas nossas palavras, com as nossas crianças e nossos adolescentes. Não é verdade? Então, foi muito importante isso hoje, essa live hoje, para conscientizar as pessoas de que elas precisam ouvi-las, ouvir o que elas vão falar, evitar falar no impulso e começar né, a se enxergar e ver como que ela está educando e conversando com aquela criança ou adolescente. Doutora Cláudia, só vou reforçar antes da gente terminar aqui a nossa conversa, que eu e a doutora Cláudia fizemos uma live onde nós falamos dos maus tratos na infância, né, doutora? Fizemos uma live onde abordamos um pouquinho de cada violência, mas depois a procura das pessoas por informações foi bastante, e nós decidimos, então, fazer um vídeo para cada tipo de violência. Desculpa, já gravamos um vídeo sobre a violência por negligência, esse é o vídeo da violência psicológica e emocional, e ainda faremos um vídeo para a violência física e um vídeo falando sobre a violência sexual.
E a doutora Cláudia vai continuar com a gente, então, até o último vídeo, né, doutora? Com certeza, com certeza. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Setting Terapêutico e até a próxima. Até a próxima, Raquel. Um beijo. Tchau, Tchau. até logo. Até logo.